Todos viram que a infecção da minha perna ainda não foi combatida. Ela não foi ainda combatida pelos antibióticos. E na quinta-feira ele começou a alterar mais e começou a arder. Na sexta fizemos o culto aqui, adoramos ao Senhor. E no sábado ele veio abrir, veio derramar líquido. E assim eu fiz o curativo. No domingo estávamos aqui novamente, aleluia, adorando ao Senhor Jesus. Quando eu cheguei em casa, tinha vazado bastante líquido junto com pus. E o caroço estava feio, o presbítero Pedro mostrava sempre aqui. E do sábado em diante eu comecei a me preocupar para mim poder tentar ir para Salvador, tentar falar com eles. E sabemos que ali no Aristide é complicado uma ligação, principalmente uma mensagem via Zap. E eu fiquei aguardando e orando a Deus. E na segunda de manhã, 8 horas, eu mandei uma mensagem. E fiquei já conversando com Denise para ver o que ia acontecer. Mas quando Deus é na nossa vida, vai acontecer o que o nosso coração está desejando e aquilo que Deus quer de melhor para nós. Às 9 horas, o hospital Aristide Monteiro me respondeu. E ali, quando ele me respondeu, eu mandei a mensagem dizendo a situação que eu estava, como é que eu fazia para passar pelo cirurgião. Ela disse que me recomendaria ir para a emergência do hospital e lá eles veriam o caso, se fosse necessário, chamaria o cirurgião. Assim fui, conversei com Denise disse que não podia fazer nada para mim na maternidade, chamei Carlos. Fomos lá na maternidade e graças a Deus Deus vai colocar pessoas nas nossas vidas que vai sempre nos ajudar. E ali tinha uma técnica de enfermagem, rapidinho ela já me entendeu, mandou a mensagem para Raí, que está na direção, e Raí respondeu ela, eu já mandei para ele me respondeu, e chegou a enfermeira do plantão desse dia, né, que é a enteada do meu primo, e ali ela já tomou as dores, já pegou, ligou para a secretária, ligou para a Raí, aí disse que a Dobrô estava quebrada, mas queria me mandar de qualquer maneira de ambulância. Mas para a glória de Deus, a Dobrô não estava quebrada, né? Fui na terça-feira às 11h30 da noite, chegamos lá às 5h pouco da manhã, entramos direto para a emergência e antes das 6 fui atendido e a médica passou antibiótico e falou que era a coisa mais difícil o ortopedista ir lá no PA. Mas eu mostrei a mensagem e disse, não, o hospital me disse que ele viria me ver. Só que o ortopedista só atende quarta, quinta e sexta. E aí ela me internou. Passou 14 dias de antibiótico e comecei a tomar. E fiquei ali no PA na terça, quando fui da quarta para quinta-feira, 1h da manhã, fui transferido para o segundo andar, aonde nós chegamos ali naquele quarto, havia 3 homens, e nós deitados na cama, ali eu vi que aquele homem que estava ao meu lado, à esquerda, ele tinha feito cirurgia, e estava com o catéter, tomando ar pela sua garganta. E ele sentava, não falava, não saía voz, sentindo muitas dores, mas levantava, sentava. A sua acompanhante, que era a sua esposa, disse que não podia ficar, porque tinha problema de pressão. Ela retornava às 4 horas da tarde para a casa de apoio. E na noite de sexta-feira, esse senhor começou a passar mal. Ele começou a passar mal de maneira que dentro do quarto só eu acordei. Chamei Lívia Maria e pedi para ela chamar os enfermeiros. Vieram, deram o socorro a ele ficou tão desesperado, a agonia da morte, e queria se levantar para poder sair correndo. Seguraram, controlaram, e ali
botaram ele ficou mais ou menos, deu uma inalação, colocaram ele no oxigênio e foram. Depois de mais ou menos 1 hora, ele tornou a voltar a ter o mesmo ataque, ainda pior. Eu assustei, chamei Lívia Maria, ela foi, chamou os enfermeiros, eles vieram e ali tentaram acalmar, não conseguiram, sedaram ele. E ali sedando aquele homem, ele ficou ali respirando afogadamente até a ânsia da morte. E sua acompanhante chegou às 8 horas da manhã e nós passamos o caso para ela. E ela disse, ficou e falou, será que hoje, isso coisa de 4 horas da tarde, ela disse, será que hoje eu não vou ter que ficar aqui? E ela ali ficando, quando foi coisa de 5 a 5 e meia da tarde, ele parou de respirar. Ele veio a óbito, ele faleceu. E ali quando ele faleceu, Deus começou a me levar ali dentro daquela sala para me mostrar todas as pessoas que estavam ali. E começou a revelar, a falar comigo. É fácil adorar o Senhor dentro da igreja. É fácil fazer a obra de Deus, fazer apelo dentro da igreja. Mas ninguém está mais saindo de cima do púlpito, de cima do altar, de sua cadeira, para ir até o lamaçal do pecado, buscar o pecador. Ninguém está indo mais subir na serra para buscar, aleluia, os pecadores para a casa de Deus. E ali Deus começou a me revelar e me falar comigo e para mim passar para a igreja. Será que o nosso lugar é só em cima do altar? Será que o nosso lugar é só em cima da cadeira? Ou é fazer o limite que Jesus Cristo ordenou? Aleluia, o presbítero todo traz a palavra sobre a vara. Então Deus, ele continua falando, se nós estamos verdadeiramente na vinha verdadeira, que é Jesus Cristo, nós temos que dar fruto. Se não dermos fruto, aleluia, arrependimento, nós não estamos cumprindo a palavra e o vídeo de Jesus. E ali, irmãos, quando foi na manhã seguinte, leva o outro para o Senhor e coloca na mesma cama. O que morreu tinha 74 anos, esse outro eu acho que tinha um pouquinho a mais, deveria ter já quase até os 90. E entrou com as suas 2 filhas, colocou ele praticamente da mesma maneira, não estava respirando ofegante como o outro, mas também estava usando o mesmo aparelho. E quando colocou, chegou eles muito católicos, roxo, pegaram o rosário, colocaram no braço, começaram a fazer as novenas. E ali, quando eu vi que a mais nova, ela era mais afoita, ela saiu. E como Deus tinha falado comigo, eu tinha que fazer a obra de Deus, começar a fazer. Aí eu fui e falei com a mais velha. Falei, seu pai está respondendo ainda, levantando pelo menos a mão. Ela falou, tá. Ainda está levantando a mão. Eu falei, vamos fazer o apelo. Porque o propósito de Deus maior para a vida do ser humano é salvar. Ele quer salvar. Ela disse, não, tudo bem. Nós servimos o mesmo Deus. Vamos fazer esse apelo. Eu falei, pronto, vamos fazer. E ali eu falei com minha filha, eu falei, você vai levantar e vai fazer o apelo. E quando ali ela falou, não, meu pai, vai ter que ser o senhor levanta para a obra de Deus. E quando nós estávamos conversando, começou a chegar o familiar daquele Senhor. E aí vai entrando de 2 em 2, de 3 em 3, não sei como liberar, porque não libera. E foi entrando e não tinha como fazer o apelo, porque agora um chora de um lado, outro chora de outro, chora de lá. Falei, vamos tomar banho, quando eu vim, eu faço o apelo. E ali saíram, chegamos, tinha 3, a esposa chegou, foi chegando mais gente. Eu tinha falado para fazer o apelo e a mais velha tinha aceitado, que estava no local. Mas foi tanta gente chegando, irmãos, que não deu tempo de fazer o apelo. Eu sei que o último que ficou foi uma filha dele e um neto chorando, desesperado. Eu cheguei para eles e disse, eu acho que sedaram ele. Por isso eles não estão respondendo, não estão ouvindo nada do que vocês estão falando. Mas infelizmente ele já tinha vindo a óbito. Também, na mesma cama. Eu tenho uma foto dos dois. Tem o vivo, que eu tirei a foto antes, e tem esse que morreu depois. Eu vou até apagar hoje. Isso era só para me estar contando o que Deus tem me levado para falar com a minha vida, para me passar para a igreja. Será que nós só queremos a nossa salvação? Será que nós só estamos buscando a nossa salvação? Nós não queremos ver o nosso irmão
o nosso primo, os nossos tios, os nossos filhos, os nossos amigos, colegas, o nosso conterrâneo, o nosso próximo de salvação. Então nós temos que sair. A Bíblia vai dizer, aleluia, no livro de aleluia de Lucas, capítulo glória a Jesus 10, que Jesus ele chama o seu discípulo e dá poder, autoridade, diz: ó, ide, pregai o evangelho, aonde entrai, curai os leprosos, sarai os enfermos, expulsai os demônios, mas, aleluia, fazei discípulo para poder ir morar no céu. E nós estamos fazendo isso? Não. Nós estamos ficando dentro de quatro paredes. Nós estamos, aleluia, muitas vezes indo em outra igreja, indo lá, orando, pregando, mas não estamos anunciando a volta de Cristo. Nós precisamos fazer apelo. Nós precisamos anunciar, aleluia, Santo de Israel, a salvação para outras pessoas. Ele diz que aonde os seus chegassem, se ali houvesse paz, permaneceria. Se não houvesse paz, não permaneceria. Então nós temos que fazer o ide de Jesus. Nós temos que fazer o ide do Senhor. E quando Deus ele começa a falar, Ele está nos alertando. Porque quando nós, aleluia, Santo de Israel, estava lá fora, Deus usou alguém para ir até nós. E Ele disse: ide, pregai o evangelho e fazer discípulo. Nós nos tornamos discípulos. Então nós temos que fazer a vontade de Deus. Irmãos, Deus ele tem falado, eu trouxe, aleluia, Santo de Israel. Ainda vou ler a palavra, mas antes vou louvar ao Senhor o hino que Deus colocou no meu coração.